Olá, tudo bem? Eu sou o professor Jorge Palma, esse é o canal Meditando Direito. Este é o 10º videozinho da série sobre a dosimetria da pena privativa de liberdade. No vídeo anterior, nosso 9º vídeo, eu explicava sobre a primeira fase da dosimetria da pena. Nesse vídeo agora, o 10º da série, vamos tratar então da segunda fase da dosimetria da pena privativa de liberdade. Vamos ao artigo 68 do Código Penal. A pena base será fixada atendendo-se ao critério do artigo 59 deste Código. Em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes. Então veja, se estamos na segunda fase, o juiz já passou pela primeira. Então o juiz já considerou o sujeito culpado, o juiz já pegou e fez a primeira fase da dosimetria da pena, o juiz já fixou a pena base. Nós temos então aqui já um valor de pena base. Na segunda fase, o que o juiz vai fazer segundo determina o artigo 68 do Código Penal? O juiz vai verificar se existem atenuantes genéricas ou agravantes genéricas para serem aplicadas. As atenuantes genéricas estão previstas nos artigos 65 e 66 do Código Penal. O rol é meramente exemplificativo. As agravantes genéricas estão nos artigos 61 e 62 do Código Penal. O rol é taxativo. Se o juiz observar aqui o caso concreto e verificar que não tem nenhuma atenuante, nenhuma agravante para considerar, o juiz vai simplesmente fundamentar transformando a pena base em pena intermediária ou pena provisória. Ele vai dizer assim, inexistindo circunstâncias atenuantes ou circunstâncias agravantes a serem consideradas, transforma a pena base em pena intermediária ou provisória. Pronto, já acabou a segunda fase, já pode ir para a terceira. Mas pode ser que existam circunstâncias atenuantes, pode ser que existam circunstâncias agravantes, pode ser que existam circunstâncias atenuantes e agravantes, e aí o juiz deve considerá-las. Então, primeiro o juiz identifica essas circunstâncias e aí ele vai pegar e vai fazer a conta. A conta vai partir da pena base. Ele vai fazer os acréscimos e as atenuações a partir da pena base. Pois bem, mas as atenuantes determinam ao juiz que atenue a pena, mas não dizem quanto ele deve atenuar. As agravantes determinam ao juiz que agrave a pena, mas não dizem quanto ele deve agravar. Então, quanto que o juiz atenuará ou agravará se não existe um valor especificamente fixado na lei? A melhor doutrina e a melhor jurisprudência recomendam ao juiz que faça atenuações e acréscimos na base de 1/6. Por que 1/6? Porque, pela lógica do sistema, toda vez que nós percebemos que a lei penal manda fazer um acréscimo ou uma atenuação e ela mesma diz quanto é para aumentar ou diz quanto é para diminuir, o mínimo que ela manda aumentar, o mínimo que ela manda diminuir é 1/6. Então o juiz repete esse padrão, ele copia e aplica 1/6. Vejam, a lei não diz para o juiz utilizar 1/6, a lei não diz quanto é para aumentar ou quanto é para diminuir na segunda fase. O juiz é que resolva. Por isso, inclusive, que na segunda fase o juiz está preso às margens abstratamente previstas pelo legislador. Aplica-se aqui a chamada teoria das margens. Na primeira e na segunda fase da dosimetria da pena, como a lei não diz quanto o juiz deve aumentar ou diminuir, o juiz está preso à pena abstratamente prevista. Por exemplo, no homicídio simples, a pena mínima é 6, a pena máxima é 20. Primeira e segunda fase, o juiz nem pensar em fixar pena menor do que 6 ou maior do que 20, porque o juiz está preso a estas margens. No roubo, a pena básica é de 4 a 10. Então o juiz não pode nem pensar em fixar na primeira e na segunda fase pena inferior a 4 ou superior a 10. Ele está preso às margens, perfeito? Justamente para evitar excessos, como se deixou o juiz, deixou em aberto o critério para o juiz fazer acréscimos e atenuações do quanto ele quiser. Mas a melhor doutrina, a melhor jurisprudência recomenda então ao juiz que faça acréscimos e atenuações na base de 1/6. Existe doutrina que entende diferente e que diz que o juiz, como a lei não fixou valor nenhum, aumenta e diminui quanto ele quiser, desde que ele obedeça às margens. Mas veja, todo juiz quer decidir de maneira segura. Todo juiz quer decidir de maneira que a sua sentença não seja reformada. E qual é a melhor maneira de decidir de maneira segura para a sua sentença não ser reformada? Decidir de acordo com a jurisprudência e com a doutrina dominantes. Então, a grande maioria dos juízes faz atenuações e acréscimos na segunda fase na base de 1/6, porque é o caminho recomendado pela maioria dos estudiosos e pronto, faz assim.
quando o juiz tiver atenuações e acréscimos para fazer na segunda fase, ele primeiro faz as atenuações e depois faz os acréscimos, porque assim ele está seguindo a ordem do artigo 68, né? Em seguida, serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes. Então, primeiro ele faz as atenuações e depois ele faz os acréscimos. Vale lembrar que essas atenuações e acréscimos são feitas sobre a pena base, que é aquela que ele fixou lá na primeira fase da dosimetria. Realizadas as atenuações e acréscimos, se houverem circunstâncias a serem consideradas, né, o juiz então terá fixado a pena intermediária ou provisória, terá cumprido a segunda fase da dosimetria da pena e poderemos passar para a terceira e última fase. Tudo bem? De novo, lembrando que se não houverem circunstâncias a serem consideradas aqui, o juiz simplesmente transforma a pena base em pena intermediária ou provisória e pode passar para a terceira e última fase da dosimetria da pena. Tá bom? Era isso. Muito obrigado. Bom estudo. Beijo no coração.